O Massapê Vivo é um poema sinfônico que eu compus em 2009 em homenagem ao centenário de mestre Vitalino. Vitalino Pereira dos Santos nasceu em Caruaru, Pernambuco, perto do rio Ipojuca, em 1909. Ou seja, se ele estivesse vivo, em 2009 estaria completando 100 anos de idade. Mas ele morreu em 1963. Foi um grande artesão, um grande artista popular, que se consagrou nacional e internacionalmente por pequenas esculturas em barro que ele fazia. O barro, naquela região, lá em Caruaru, justamente é conhecido com o nome de massapê ou massapé. Por isso o título da obra musical é O Massapê Vivo, porque considero que Vitalino realmente dava vida ao barro de Caruaru, à terra, ao massapê de Caruaru. O Vitalino vendia as suas pequenas peças na feira de Caruaru. Bonecos, jegues, boizinhos, vaquinhas, soldados, cangaceiros e até grupos de bonequinhos, formando ternos de zabumba, grupos folclóricos, né? Vaquejadas, padres, etc. E é considerado o maior ceramista popular do Brasil. As suas peças hoje são disputadíssimas e são raras de ser encontradas, porque a grande maioria está em museus e coleções particulares, e inclusive museus internacionais, né? E estrangeiros. Existem peças de Vitalino no Louvre, por exemplo. Enfim, a obra, a ideia que eu tinha para a composição era muito simples. A ideia era muito simples. Era um poema sinfônico, ou seja, uma música de programa, tentando descrever o processo de trabalho de Vitalino. E como trabalhava Vitalino? Pegando a massa bruta, a argila, o massapê, o barro, e manipulando e transformando aquela massa bruta em pequenos bonequinhos. Então a ideia é basicamente essa. Resolvi então fazer da obra um processo de transformação sonora contínua e começando com a massa bruta sonora, a orquestra num tutti grave, com muita mobilidade interna, com os sons graves da orquestra, fagotes, tambones, tuba, violoncelos, contrabaixo, tímpano, tantã, etc. É uma massa sonora um tanto quanto disforme. E massa essa que a partir de um determinado momento eu vou manipular, tentando tirar e construir ou esculpir, digamos assim, pequenos bonequinhos, pequenos personagens, tal como fazia esculpindo o mestre Vitalino. No caso da música, eu resolvi colocar como representante daqueles bonequinhos, daquelas figuras, perfis folclóricos, né? Danças folclóricas do Nordeste, próprias do ambiente em que vivia Vitalino, ou seja, perfis e temas melódicos vários, maculelê, coco, etc. Os instrumentos graves da orquestra dão início à peça com muita mobilidade interna, sons graves que dialogam entre si, mas em geral de modo disforme, apesar da mobilidade interna, de modo disforme, um cluster bastante grave, né? Com os tímpanos, inclusive, não só o instrumento de sopro grave, corda, mas também a percussão, o tímpano, o tantã e o bombo, né? Pois bem, esse cluster vai progredindo e vai sendo filtrado gradualmente. E de dentro desse cluster vou tirando, vai se afunilando toda a massa sonora e vou tirando bandas, digamos assim, de frequência das quais vão surgir os temas folclóricos, ou pelo menos cabeças, ou primeiras notas de alguns dos temas folclóricos. Cada tema folclórico que vai entrar vai ficar continuamente. O segundo tema folclórico vai entrar
né, em outros instrumentos, enquanto o primeiro tema folclórico continua. O terceiro tema vai entrar permanecendo superposto ao primeiro e ao segundo tema. O quarto tema sobre o terceiro, o segundo, ou seja, isso gradualmente, né? A cada nova entrada, evidentemente, o novo tema entra com uma dinâmica forte, enquanto os outros temas que já entraram previamente baixam a sua intensidade para que seja notório, seja perceptível a entrada do novo tema. Para que essas entradas sucessivas do tema, a intenção, claro, era, digamos assim, era complexidade total mesmo. A, digamos assim, entre aspas, balbúrdia, porque a intenção era realmente tentar criar, inventar ou insinuar aquela sonoridade, aquele burburinho próprio de uma feira, no caso, a feira de Caruaru, onde tudo se vende. E 1000 gritos de vendedores são ouvidos, não é? Então, o primeiro tema que a gente vai ouvir vai ser o de um maculelê. Para que esses temas que vão se superpor não fiquem razoavelmente harmônicos entre si, eu tratei de fazer com que cada tema entrasse numa tonalidade de superposição de quintas justas. Assim, o maculelê vai ser no tom de si bemol maior, né? O tema folclórico que entra em seguida é uma folia de reis, uma quinta justa acima, Fá maior, o terceiro o coco, uma quinta justa acima, em Dó maior, e assim por diante. Um Bumba Meu Boi, em Sol, e finalmente um reizado, uma outra forma da folia de reis, em Ré maior. A complexidade é muito grande, não só sob o ponto de vista, digamos, sonoro, melódico, tímbrico, mas também sob o ponto de vista rítmico. Então eu diria, cria-se nessa parte central da obra não apenas uma construção musical politonal, mas também de uma grande complexidade rítmica, uma grande polirritmia, porque cada tema é tocado num andamento diferente, o que é uma dificuldade para o regente, né? O maculelê em si bemol maior é tocado com a semínima a 108, a folia de reis com a semínima igual a 72, o coco com a semínima igual a 96, o Bumba Meu Boi com a semínima igual a 80 e o reizado com a semínima igual a 88. Preparando a entrada de cada tema, eu tratei de fazer com que piano, harpa e cordas fizessem um arpejo da série harmônica, da tônica do tom principal de cada tema, né? Assim, o maculelê, por exemplo, a entrada no maculelê é previamente preparada com um arpejo das 10 primeiras notas da série harmônica de si bemol. Vejamos aqui o primeiro tema, que é o maculelê. Então, o maculelê vai se manter, né? E depois de uns 150 segundos, mais ou menos, um minuto, a harpa, o piano e as cordas preparam um arpejo dos 10 primeiros sons da série harmônica de Fá para facilitar a entrada da folia de reis.
esses dois temas continuam, né? E a intensidade da orquestra baixa um pouco, e a harpa, piano e as cordas então vão fazer o arpejo das 10 primeiras notas de dó, preparando a entrada do coco, que é tocado por 2 oboés, 2 trompetes e um pandeiro. O próximo tema vai ser o de um Bumba Meu Boi, né? Então, aqueles meus instrumentos que eu falei fazem a série harmônica de Sol e prepara a entrada do Bumba Meu Boi. O último tema vai ser um rezado, cuja preparação é feita com o arpejo da série harmônica de Ré. O maculelê que eu usei é um maculelê da Bahia, de um tema que foi colhido pelo folclorista Edgar de Viana. A Folia de Reis é de São Paulo. É um tema colhido pelo musicólogo Hélio Damante. O terceiro tema, o coco, é um tema do grupo Raízes de Arco Verde de Pernambuco. O quarto tema, o Bumba Meu Boi, é do Maranhão, mas é um tema, uma melodia que é cantada por um grupo de maranhenses que vive em Brasília, o grupo do Teodoro do Boi. E o último tema, o Reizado, é do Ceará, colhido pelo folclorista Florival Serainer. Depois de toda esta balbúrdia, digamos assim, desse burburinho que tenta criar o clima sonoro da feira de Caruaru, eu resolvi dar predominância
resolvi fazer prevalecer o coco. Ao fazer prevalecer o coco na orquestra, depois de todo aquele burburinho da feira de Caruaru, acontece a coisa surpreendente na obra, que é os músicos da orquestra passam a cantar. Largam seus instrumentos, alguns deles, não todos, porque a sonoridade da orquestra, alguns instrumentos continuam a tocar, a percussão continua a tocar, os violoncelos e o contrabaixo fazem um baixo bastante incisivo, e os músicos da orquestra começam a cantar o coco. Só que resolvi colocar, inventar, criar, compor uma outra letra. Esse coco é cantado pelo grupo Raízes de Arco-Verde, de Recife, com uma letra, e eu usei uma outra letra. Uma letra com a qual eu pretendo homenagear o MST, o Movimento Sem Terra, Sem Terra. Né? É um movimento organizado, popular, já histórico, já existe há décadas no Brasil, que luta pela reforma agrária justa, ou seja, luta pelo ideal de democratizar a terra, para que o trabalhador tenha direito à terra para o trabalho, para viver e para seu sustento. Né? Então a letra que eu resolvi colocar fala nisso. Vejamos esse trecho. A gente dos sem terra vem pra cá, vem todos com vontade de lutar, buscando um terreno para plantar, sabendo que é difícil de ganhar. O povo tá querendo trabalhar, os ricos querem mesmo explorar. Aqui só tenho fome de boi bumbá, mas sei que tudo ainda vai mudar.